Inicialmente, Cleider, para quem está nos assistindo aqui, se tu puder te apresentar um pouquinho, um pouco do teu trabalho, para a gente depois iniciar no nosso assunto de hoje. Para me apresentar aqui rapidinho, eu sou fisioterapeuta, também sou formado em educação física e desde sempre, né, eu tive esse interesse pelas áreas de anatomia, área de biomecânica. Eu tenho pós-graduação em traumato-ortopedia e também osteopatia e terapia manual. Então, são as minhas especialidades. E atuo aqui na minha Uhum. cidade, que é Catalão, que é uma cidade aqui no interior de Goiás, ah, com docência também há 12 anos no ensino superior e sempre Uhum. nessa área, né, de anatomia, de biomecânica, são as grandes, né, as grandes áreas que eu acabo atuando. Legal, Bom, bacana. resumidinho aí para a gente conversar rápido. Sim, legal. Bom, na área de atuação, né, como tu já citou aqui, tu trabalha, atende, né, enfim, a sua parceria na Pulmocor. Conta um pouquinho de quem é o público que tu atende, como é que tu faz as tuas avaliações desses pacientes, né, para quem está nos assistindo também. Certo. Então, lá a gente tem as duas frentes, né? O Otávio com a reabilitação cardiorrespiratória e eu agora, Uhum. né? A Vanessa também e a Maria Amélia nessa área, né? Os três na cardiorrespiratória e eu fico na traumato-ortopédica e osteopatia. A gente tem um público então variado, né, que vai desde o do paciente de reabilitação cardiovascular e respiratória até o paciente com dores crônicas e agora abrindo esse campo, né, voltando um pouquinho, na verdade, eu tinha deixado um pouquinho de lado essa parte, essa área de atuação e aí eu voltei um pouquinho para a traumato ortopédica e precisava dessa ferramenta, precisava de dados para ajudar esses meus clientes e colegas também, né? Até porque o caso que eu vou comentar aqui com você, né, tem a ver com esse encaminhamento para colega na sequência de trabalho. Bom, e aí Exato, exato. esse nosso público ele era bem variado. Então vai desde o paciente que está em fases iniciais de reabilitação cardiorrespiratória, né, fase clínica, né, da reabilitação cardiovascular e respiratória, até o paciente ali, que é um paciente ortopédico e atleta. Bacana, bacana, legal. Bom, então traz um pouquinho, Cleider, explica um pouquinho do caso, né, inicialmente, como é que ele chegou para ti, né? Tu disse que já é uma cliente tua há muito tempo, né? Então conta aí um pouquinho pra gente. Ok. Essa minha cliente, ela me procurou há cerca de 3 anos atrás, com uma queixa, né, de dor lombar, uma dor no ombro direito, aliás, no primeiro, era a queixa principal nesse primeiro momento, dores Uhum. lombares e sacroiliacas. Então ela Tá. se queixava disso. Então a abordagem toda, né, na osteopatia, então foram feitas ali as técnicas, o acompanhamento, e eu atendi essa paciente, essa cliente, em duas sessões. E logo ela recebeu alta e, bom, bora lá, né? Vida que segue. E ela ficou Certo. durante esses 3 anos. Ela não teve, ela não me procurou mais. E agora, no mês de maio, ela me procurou, também voltou com algumas queixas. O ombro não tinha mais queixa, mas ela voltou com a queixa novamente lombar, sacroiliaca e uma nova queixa, que é uma queixa inguinal, de dores inguinais. E, Sim. e queria, né, numa sequência, começar a atividade física. Ela se sentia essa necessidade de começar algum exercício, algum plano, né, um programa de exercício físico. Era o que ela Sim. mais desejava. Então ela passou novamente Ah, pela avaliação osteopática, pelas correções, pelas uhum. técnicas, novamente em 2 sessões. Houve melhora e aí ela começou, aí a gente entrou com essa avaliação para que ela pudesse ali, né, Uhum. dar sequência com o programa de atividade física e ela queria chegar ao Certo. ponto de fazer a prática de corrida recreacional. A ideia dela no primeiro momento não é competir. Sim. Então ela era até esse momento, até essa segunda, esse segundo contato, essa segunda intervenção, ela era totalmente sedentária. Isso? Isso.
Totalmente, eu Importante, acabei esquecendo de interessante. falar, ela também, ela me relatou, né, que ela possui uma hérnia, né, lombar no nível de L5-S1, então era esse o quadro. Então ela é totalmente sedentária e Sim, queria iniciar exatamente esse programa de atividade, de exercício legal, físico. bacana. Ok, então conta pra gente também, já aproveitando, né, como é que foi a tua avaliação com ela? Já Ah, entrando ok. um pouquinho nessa parte agora. Legal, vamos lá. Legal. Então, a gente, na avaliação, como ela chegou com uma queixa, né, diferente ali, de dor inguinal, Uhum. foi feito, né, a avaliação de força muscular, de amplitude de movimento, e foram aplicados testes especiais são da prática, né, da ortopedia. Então, testes de impactação, testes de compressão da coxa femoral também, e deu positivo para uma Uhum. impactação. Então, foi feito o teste de Fadie, testes de Scour, testes de Patrick e Faber, são os testes, né, sacroiliacos, que Sim. dão ideia, né, para sacroiliaca e coxa femoral, que dão parâmetro, né, para essas articulações. Então ela já vinha desenvolvendo ali sinais e sintomas e, claro, né, culminando aí com a queixa que ela apresentou de dor inguinal e aí deu positivo. Na questão da sacroilíaca, então uma perda de mobilidade à direita, de mobilidade sacroilíaca. Eu sei que são testes que por vezes, né, a, a acurácia desses testes ela é bastante debatida, né? Então testes de Sim. mobilidade, testes de impactação na traumato ortopédica, mas também apresentou ali então uma perda de mobilidade da articulação púbica e sacroilíaca e as alterações de mobilidade também, lombo sacral e lombar. E aí foram feitas as técnicas, claro que existe um monte de outros testes em outras áreas, Sim, mas eu estou sim. me concentrando ali nessa área, Resumindo um né? pouco e. Exato, Pegando exato. o aparelho, Bom, pegando então. somente o aparelho locomotor, porque se a gente for entrar em Sim, conversa sim, sim. aqui da osteopatia, a Então, gente vai um pouco longe. olhando assim, então, era uma pessoa sedentária, né, que estava pretendendo iniciar uma atividade física. ah, não tem como a gente dizer exatamente, mas esse trabalho que tu fez inicialmente, depois a gente entra um pouco mais profundo, né? Só fazendo essa já revisão inicial, Uhum, foi um trabalho bastante importante, né? Para depois o sucesso dela no objetivo que era praticar uma atividade, né? A corrida, enfim, que era o que ela tinha o interesse. Pô, achei bem interessante, né? Porque muitas vezes o, a pessoa que é sedentária, que quer procurar uma atividade física, a primeira coisa é sair correndo, né? Bota o tênis, sai correndo e aí começa a aparecer um problema que bastante coisa, né? Que pode estar às vezes atrapalhar esse desempenho do atleta, né? Que mesmo não sendo o objetivo de ter uma performance alta, e pode acabar uhum. desistindo, né, desse objetivo. Então, achei bastante interessante essa intervenção, até por isso que eu te convidei para trazer esse caso, né, que era muito bacana. Bom, hum, tu fez também testes com o D-Walk, né, que é a Isso. ferramenta, né, que vocês adquiriram com a gente, enfim. Uhum. Tu fez inicialmente quais testes com ela? A gente tem a ver aqui, É, claro, né? Vou sim, sim. abrindo aqui já enquanto. Aqui com o D-Walk, a gente aplicou um protocolo, né, de avaliação com 3 saltos. Uhum. E o, o teste de marcha, a avaliação de marcha, e o, o TUG, né, o Time Up and Go, Ah, o Tami pegou dentro do também, protocolo, bacana. dentro do protocolo, né, o Time Legal. Up and Go, ela não apresentava alteração, até por isso eu acabei não enviando, né, Não não enviando. apresentou alteração considerável ali. Ótimo. Mas nos testes de salto, né, e nos testes de marcha, no teste de marcha, e aí foi também somado o teste de a dinamometria, então para avaliar a Uhum. força, né, a quantidade, né, de força que ela fazia em alguns padrões de movimento, então em grupos musculares ali específicos, e ela
e depois, né, nesses testes, ela apresentou bastante alteração, e aí a gente pôde conversar a partir disso, a partir Sim, dos dados que esses testes nos permitem, né, é, desenhar, né, traçar ali um plano de treinamento para ela com algumas... como que seria necessário primeiro, né, nesse primeiro esse início, né, de prática esportiva, já que sim, ela sim. era sedentária. Então, passo a passo para que ela pudesse evoluir bem. E, claro, Legal, né, já bacana. tive outros pacientes ali que apresentavam já, exatamente como você comentou aqui. Aquele paciente colocou o tênis e falou, vou correr. E aí correu uma distância enorme lá e já chegou e eu apliquei Pronto. também. Aí seria uma outra coisa. Mas eu acho que os outros convidados até comentaram com você já essa Sim, parte, sim, né? sim. Bom, uma coisa, uma dúvida que eu fiquei, tá? Tu fez, ela chegou com algumas queixas, né, sedentária. Tu fez alguns testes um pouco mais específicos. Tu fez todos esses testes, inclusive os do D-Walk, no mesmo momento? Ou tu foi fazendo testes na sequência do trabalho para depois dar o seguimento? Como é que foi essa parte? Ah, sim. Ah, legal. Não, não, foram momentos separados, Rodrigo. Então, para o Uhum, tratamento, para reabilitação, na parte traumato ortopédica, na osteopatia, aliás, perdão, uhum. a gente fez a avaliação da osteopática primeiro e aí foram feitas ali as técnicas. Ela Intervenção. fez Uhum. 2 intervenções comigo e queria iniciar, e ela ficou sabendo iniciar a corrida, né, esse programa de exercício, e ela queria passar por uma avaliação, e aí, comentando, ela viu ali no meu perfil no Instagram e decidiu fazer essa avaliação com o G-Walk Legal. num segundo momento. Aí foram 15 dias após o tratamento, né, a primeira avaliação, aliás. Então teve um Bacana, intervalo de legal. 15 dias entre as duas avaliações. Só comentando aqui com o pessoal que está nos assistindo, quem tiver uma dúvida, fique à vontade aí para perguntar. No que a gente puder, a gente vai estar respondendo no final. Não sei como é que a gente está de tempo também, mas depois a gente tenta responder as perguntas aí que entrarem. Bom, eu vou virar um pouquinho a câmera aqui para a gente dar uma olhada nos relatórios, né? Uhum. A gente tem aqui. É interessante citar, né? Porque o objetivo dela era fazer o teste de corrida. Era fazer a corrida, né? Sim. Era a prática da corrida. Então, nesse caso, não era interessante fazer realmente a avaliação da corrida, né? Porque ela é uma pessoa sedentária que está iniciando. Então, é bem bacana que tu utilizou o TUG, o teste de marcha e os testes de saltos para poder investigar um pouco e Uhum. provavelmente numa reavaliação já sim, né? Utilizando um pouco. Deixa eu centralizar aqui um pouquinho, deixa eu ver como é que tá. Bom, aqui no teste de saltos, no teste de caminhada, a gente vê que ela tem um índice inicial bem interessante, né? De 98,7 na esquerda e 93,6 na direita. A gente percebe que a maioria dos parâmetros estão bem dentro da normalidade, mas ela já apresenta aqui à direita uma fase de apoio um pouco alterada, né? Ela Uhum. tem aqui uma leve alteração, vamos dizer assim, né? Bom, tu pode ir comentando um pouquinho, né? Vou deixar que tu fique à vontade aí para comentar algumas coisas desse teste, não sei exatamente, né, como é que... Deixa eu ver tu tá conseguindo enxergar bem? Tu quer algum Sim, ponto que eu... para tá um pouquinho embaralhado aí, mas é porque Sim, como sim, eu já conheço pode, pode esse ficar à relatório, vontade. né? Eu não estou com ele em mãos aqui agora, mas assim eu consigo acompanhar. Mas ela apresentava, né, Uhum, essa alteração com o tempo de apoio, né? Então o tempo em que o pé fica em contato com o solo, do lado direito um pouco maior que o lado esquerdo. Ela visual, certo. visualmente ela não apresenta um padrão de marcha claudicante, mas ela Uhum, também e aí ela acredito que ela ficou num primeiro momento comentando sobre o teste, né? Ela ficou ali na parte educacional, ela ficou um pouquinho incomodada ali em fazer e no primeiro momento ela tentou controlar a marcha, ela tentou uhum, fazer uma marcha muito lenta,
pensando que o aparelho pudesse não registrar, né, esses momentos de aceleração. Oh, perdão. Sim. Aí, acho que temos um pequeno probleminha de conexão. Voltamos. Acho que travou um pouquinho o Cleider. Aí. Ah, tá. É porque eu acabei recebendo uma ligação aqui, me perdoa. Ah, não tem problema. Então, vamos aí eu acho que eu parei no momento que eu estava falando que essa parte que ela teve que repetir o teste, né? Acho que eu devo ter parado nessa parte. Então a gente repetiu o teste porque ela achou que o aparelho não pudesse registrar a questão de velocidade, de aceleração. Aí eu falei, não, pode fazer a marcha normalmente para a gente poder ter o parâmetro correto aqui. Aí ela fez, aí esse resultado apareceu aí, como está registrado. Sim. Depois a gente vê aqui uma alteraçãozinha também na cadência dela, né? Uhum. Que está bastante baixa, que eu não sei se foi esse o primeiro teste, né? Ou já o segundo também. Né? Esse já é o segundo. A gente percebe também a velocidade dela ainda um pouco baixa, né? Então, exatamente, foi algo que eu comentei também. Corrida, né? Isso. Exato. Depois nós temos aqui também o ciclo da marcha, né? O ciclo total, né, dela, que está bastante alterado tanto à direita quanto à esquerda. Uhum. Enfim, alguns dados aqui, os parâmetros de espaço temporal um pouquinho mais um pouquinho alterados. Índice de simetria dela tá interessante, né? Propulsão também tá bacana, tá tudo dentro da normalidade. O que mais tu tem de consideração aqui, Cleider? Vai me passando. Tem a questão de mobilidade da pelve, né? Que o D-Walk também ele capta, né? Então, aí na questão de lateralidade, né? De movimentos no plano frontal, ela apresentava, né, um movimento fora do padrão, fora da curva, né, de normalidade. Então, aí nas inclinações, né, laterais da pelve, então quando ela caminha, e é algo também que a gente não conseguia quantificar e o aparelho pôde fazer isso, né? Sim, bacana, bem legal. Aqui a gente percebe, né, para quem não está acostumado a trabalhar com esse tipo de informação, o D-Walk ele vai sempre avaliar a pelve nos 3 planos, né, na inclinação, na obliquidade e na rotação. A parte cinza é a normalidade, né, para essa idade, peso e altura, enfim. E aqui a gente tem, por exemplo, a obliquidade direita em verde durante todo o ciclo da marcha e esquerdo é o tracejado em vermelho. Então a gente percebe que ela tem realmente esse dropzinho pélvico à esquerda, bem acentuado aqui inicialmente, depois segue um padrão interessante e depois novamente acaba tendo uma decaída aqui, né? Isso então, esse apanhado de informações junto com os relatórios de saltos, depois tu acabou passando adiante, né? Tu passou para um acompanhamento de uma personal. Exatamente, isso. E aí os dados, né, tanto da marcha quanto da avaliação, né, de diferentes tipos de força que os saltos, né, permitem quantificar, né, permitem a gente observar. Isso ela foi encaminhada, né, para uma colega para que ela pudesse fazer esse treinamento. E aí a gente percebeu, né, que essa nossa cliente ela apresenta uma falha importante na questão de força, de recrutamento muscular, né, não só de força isolado, né, é uma questão também de consciência, de sensório motora, né, então de ativação muscular importante e que ela passasse, né, associado ao treino de corrida, que ela fosse trabalhado, né, ali o treinamento de ativação e de fortalecimento de complexo propulsor, né, então o fortalecimento de glúteo, fortalecimento de quadríceps, de panturrilha, para que ela pudesse ter esses diferentes tipos de ativação, para que ela pudesse depois, né, claro, desempenhar uma corrida bem legal. E desempenhar a corrida da melhor maneira possível. Sem, Bacana. claro, né, com a ideia
que é a ideia de prevenção, sem que ela desenvolvesse futuramente lesões importantes ali devido à prática esportiva, né? Bacana. Por isso aí, E a aí, questão da prevenção mais uma vez, né? exatamente, né? Então, para quem tá nos assistindo, para quem vai ainda, né, acompanhar, essa cliente, ela, né, buscou uma prevenção, inicialmente tratar uma queixa, né, de dor, e Uhum. depois já buscou uma nova avaliação mais voltada para, então, o início do desempenho, do início de uma atividade física, né? Bem É isso bacana, aí. legal. Aqui a gente tem também os saltos, né, avaliação. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar um pouco melhor aqui. Né, a gente tem, tu fez 3 saltos com ela, né? Foi só verificar aqui, o squat O jump, squat, o counter o movement, drop e o counter movement. Aqui, isso. legal. Então, para quem está conhecendo a gente também aqui, né, o próprio D-Walk também faz a avaliação destes 3 saltos e demais outros saltos também. Né? São ao total 7 saltos Uhum. investigativos aí bem interessantes. O squat jump, por exemplo, que a gente tem, deixa eu ver aqui, eu estou com o counter movement jump, né, que ele aqui principalmente vai verificar a força explosiva, né, e a força elástica desse indivíduo, isso, né, a gente vê Isso. aqui, vamos ver se a gente vai conseguir enxergar um pouco dos índices aqui, a gente vê uma altura de salto bastante baixa, né, como tu Uhum. mesmo havia comentado, né, que ela estava com esse déficit muito importante dentro da avaliação, né, e aqui um índice de elasticidade né, vamos dizer assim, um pouco baixo também. Acho que foi semana passada, no caso que a Karen trouxe, que era um caso de elasticidade muito baixa, né? Acho que foi até bastante Ou interessante. é. Depois a gente tem uma melhora bastante grande. Dentro da avaliação de saltos, tu tem mais alguma consideração, Cleider? Então, nessa avaliação de salto, o squat jump foi, assim, foi o primeiro que a gente pôde verificar, né, a questão de força mesmo, né, que o squat ele Sim, verifica força pura, e aí exatamente. a altura que ela alcançava era muito baixa, bem abaixo da curva, né, esperada, Uhum. do nível esperado, e e aí seria, num primeiro momento, o trabalho com a personal, né, com a ideia, né, de fortalecer ali para poder correr, a ideia de se iniciar por esse tipo de força mesmo, né, trabalhar ali, para ser trabalhado. Sim, sim. Claro que ela teve índice baixo também em capacidade elástica, em potência, né, muscular, né, no counter, Uhum. no drop jump, então ela também Sim, teve baixo resultado, mas isso numa questão de treino para ela seria deixado ali para um momento mais à sim. distância, Mas né, mais para o futuro, né, no legal. Essa questão treinamento. do squat, de todos os saltos, na verdade, né? O Guilherme Uhum. trabalha bastante isso no curso de saltos, né? Então, por exemplo, aqui eu trouxe aqui o squat jump para atletas de velocidade, né? Para atletas, né? Que tem algumas características específicas. Um salto razoável seria entre 45 e 55 centímetros. Uhum. Né? Um salto satisfatório entre 55 e 60. Então, ela está bastante abaixo, né, desse caso. Claro, é uma atleta sedentária, é uma pessoa sedentária que estava buscando naquela época da avaliação. E isso para atletas de velocidade. Atletas que não, né, atividades que não exigem de velocidade, geralmente uns 5 centímetros a menos, 10 centímetros a menos dentro desse padrão. Então, mesmo assim, ainda no momento fica bem baixo. Mas, claro, com um bom trabalho preventivo, como a gente está trazendo aqui, é bastante a chance de sucesso muito grande para atingir esses índices interessantes. Né? Verdade. E aí, com relação aos saltos também, e era uma novidade, como eu vi a live da Karen, né, na semana passada, né, vocês conversando, era a questão de por que buscar, né, uma avaliação assim e qual a relação, né, dos saltos com outras atividades, porque qual é o motivo de se utilizar saltos dentro dessa avaliação para um corredor, né? No caso ali, para uma pessoa que vai desenvolver corrida.
Eu utilizava muito a avaliação com saltos, mas com o rope test, para ter parâmetro para alta e também para o retorno à prática esportiva. Então, não pensava ali na questão preventiva. Então, utilizava esse conjunto de saltos para esses dois objetivos, né? Parâmetro para alta ou retorno à atividade. E aí o D-Walk veio, né? Essa ferramenta veio para me, claro, né? Com os treinamentos, leituras e tudo mais. O Guilherme é fera pra caramba, né? Difícil falar do cara. Difícil acompanhar, às vezes, o raciocínio do cara. E aí, ele veio falando aí um monte de informações que puderam me ajudar demais aqui na minha prática. Né? Aproveitando, né, vamos pegar o gancho aqui que tu comentou do Guilherme. Há umas 3 semanas atrás a gente fez uma live, ele tem uma tabela legal, né, porque aqui o D-Walk ele avalia os parâmetros do salto. Né, e o Guilherme criou essa tabela dos determinantes cinemáticos de aterrissagem. Né? Então, a parte que, assim, é uma avaliação também interessante que tu consegue fazer com o próprio celular, né? Filmando esse salto. Hoje, na questão de pandemia, já é um início bem interessante, porque às vezes tu pode fazer essa avaliação pedindo para o teu atleta, por exemplo, ou né, o teu paciente, gravar em casa os saltos, tu orienta ele, te manda, tu consegue ter uns dados muito interessantes. Essa tabela ela tem 18 determinantes. A gente passou umas 3 semanas atrás os 7 primeiros. E semana que vem, quinta-feira, já convido a todos para vir aqui para a gente verificar a segunda parte, né? E depois ainda vai ter uma terceira, porque a tabela é muito extensa, então a gente está esmiuçando ela. Quem não assistiu, procura no Instagram da Kinetec que está lá a live, ou nos chama no direct. Né? Semana que vem tem a próxima parte para depois complementar. Bom, vamos lá. Vamos seguindo aqui no nosso caso, né? Bom, como é que foi uma coisa bem interessante aqui que eu estou pensando, como é que foi esse teu encaminhamento para a personal que acompanhou ela? Não sei se tu teve alguma conversa diferenciada, ou como é que tu passou esses dados para ela? Ah, legal. Então, até acompanhando aqui o pessoal que vai entrando, a Ana Paula, ela passou por aqui, não sei se ela está aí, mas já deixar um abraço aqui para ela. Então, a Ana Paula, ela foi até a clínica e a gente pôde conversar ali na tela do computador e aí a gente tem essa conversa mostrando os dados, né? E o interessante é que... Aí, ela deixou até um oizinho aí pra gente. Um abraço, Ana. Então, tá aqui em Corrida Boa Forma. Então a gente pôde conversar, né, nesse primeiro momento e depois a gente fez até uma live, a gente conversou um pouquinho e aí legal. De tão legal assim, de um papo bem assim, bem informal mesmo sobre corrida, a gente empolgou tanto que ficamos 2 horas conversando. Acho que e aí foi, conversa que foi, né? E aí então, ela tenta... quem quiser assistir já aproveita, né? Ela tenta entrar na minha... Ou no da... Tá no dela. Ou no da Pomoquara. No dela. Tá no dela. Certo. Aí ela tenta... Corrida Boa Forma, né? Isso, ela tá aqui. Ela tenta entrar na minha cabeça para me fazer correr, mas eu não consigo, cara. Eu fico devendo essa para ela. Então, eu brinco bastante que... Eu brinco bastante que eu jogo voleibol de praia, né? Então, é um esporte que salta bastante, enfim, mas a minha corrida é trágica, né? Aqueles 5 quilômetros há 4, 5 anos, assim, não sai dali, né? Mas tem que ter uma cabeça, um mental muito, muito forte para poder passar. É muito treino. Tem que ser. Bom, continuando, né? Tu comentou que ela veio lá, vocês fizeram uma boa conversa sobre isso. Né? Sobre os resultados. Isso e aí depois ela seguiu acompanhando. Exatamente. Aí ficou, né? A gente ficou combinado de que a partir do momento que ela passasse, né? Que essa nossa cliente passasse ali por um período de adaptação, por um período de treinamento, ela retornasse para uma nova avaliação, né? E aí poderia ser incluído, né? A avaliação da corrida mesmo, utilizando o D-Walk e a filmagem
né, para possíveis correções ou, às vezes, indicação ou alterações que essa nossa cliente apresentasse ali na corrida também. Mas devido à pandemia, devido a toda essa nossa situação, essa avaliação vai acabar tendo que acontecer depois, né? Era para ter já acontecido agora, como eu comentei contigo, né, no início do mês passado, mas já não dava, né, para fazer isso. A gente, pelos decretos, né, a gente teve que se adaptar e, bom, enfim, essa avaliação ficou para depois, né, essa reavaliação. Pô, muito legal, bacana. Então, acho que para fazer um fechamento sobre isso, né, acho que às vezes é muito interessante quando chega um atleta ou alguém que está querendo iniciar, a gente não partir muitas vezes diretamente para a questão do desempenho dele, né? Mas também, além disso, pensar um pouco também nessa parte preventiva. Para a tua colega que recebeu a cliente foi muito bacana, né? Porque recebeu uma cliente pronta, né? Que já passou por esse período. Acho isso muito, muito, muito interessante. Né? E a vê gente aí que caminha, muitas vezes... a gente já estabelece, né, parcerias, porque a ideia também não é só avaliar o nosso paciente e ter ali um exame, né, o resultado de exame, e aquele exame ficar perdido, né? Aqueles gráficos todos, aquelas imagens todas ficarem perdidas e o nosso cliente, o nosso paciente não ter mais uso, né, no seu prático mesmo, né, no seu dia a dia ali, ou posteriormente para algum outro profissional para continuidade, né, no tratamento. Sim. Então, ou na atividade, como no caso dela, né? Eu falo tratamento, mas é por causa da rotina mesmo, né? Sim. E aí a gente, para que isso não fique perdido. Mas como eu falei no início, né, Rodrigo, a ideia no início para aquisição de Walk é que a gente tivesse ferramentas quantitativas, né, que a gente pudesse ter esses dados para que o nosso paciente tomasse ciência da importância das nossas intervenções. E aí eu volto a insistir, volto a citar, né, na verdade, aqui na nossa conversa, essa questão dos testes clínicos, né, que por vezes eles mostram as alterações, têm boa acurácia, têm boa significância, né, na avaliação, podem ser reproduzidos por outros avaliadores, mas para o nosso paciente, para o nosso cliente, não faz sentido. Não tem algo palpável para eles, né? Não tem algo ali que ele possa acessar facilmente, ou que possa entender também facilmente, já que ele não é uma pessoa, por vezes, né, esse nosso cliente, uma pessoa da área da saúde. E essa ferramenta, essa quantificação com esses tipos de ferramentas diferentes que a gente utiliza no treino respiratório, então, a avaliação de força respiratória que o Otávio faz, né? No teste de caminhada de 6 minutos, também para cardiorrespiratório e vascular, na reabilitação traumato-ortopédica, eles são fundamentais, porque a partir de agora, e é um diferencial que a gente buscava, para a clínica e para nós, né, pessoalmente, e surgiu realmente desse nosso desejo, né, de um desejo particular, pessoal nosso, do Otávio e meu, e agora a gente está estendendo, tentando expandir essa ideia, levar em direção aos nossos pacientes e, claro, né, aos nossos colegas, aí educadores físicos, médicos, preparadores, para que a gente possa fazer sempre essas parcerias, né? Pô, que legal, bacana. Claro que a gente está sempre querendo, quando fala nessa questão, né, sempre trazendo novidades, enfim, sobre isso. E, né, eu não sei se já foi passado, acho que sim, né, o Christian teve uma conversa ali com vocês, que estão surgindo novidades sobre o D-Walk também, né, que são bem interessantes, algumas melhorias aí, e a gente vai sempre tentando melhorar o trabalho. Bom, a gente agradece muito, Cleider, por ter trago esse caso para a gente. Eu acho que foi bem interessante também, né? Poder ter essa visão, né? Que muitas vezes acaba passando.
né, pela parte preventiva, que é bem interessante. Mais alguma questão que tu queira, ou finalizamos? Não, o Rodrigo, antes da gente terminar, é agradecer mais uma vez, deixar um abraço aí, a gente não se conhece, abraço virtual, né? A gente não pode, Abraço nesse virtual. momento não dá, né? Mas a gente não se conhece pessoalmente, somente à distância, então a tecnologia permitiu que a gente pudesse ter essa Exatamente. proximidade, né? Mesmo não se conhecendo pessoalmente. E dizer para quem tá começando aí, para quem tem ideia, né, de trabalhar com essa área de avaliação biomecânica, como você comentou aqui do Guilherme, né? Não, nem sempre é necessário, né, equipamento com de grande proporção, não precisa de um laboratório grande ali totalmente equipado, às vezes com um custo alto, né, para se manter e também para criar esse laboratório, né? Às vezes ferramentas simples levam a esse ganho, né? Então a gente tem na fisioterapia ferramentas muito simples, a gente utiliza hoje o celular como uma ferramenta muito boa para Exatamente. registro de dados e uma série de outras possibilidades, não só na corrida, como para a prática mesmo do fisioterapeuta, né? Então, para quem está Perfeito. iniciando, deixo aqui a dica, a questão de leitura, estudo e utilização de ferramentas mais simples, por vezes, vão ajudar muito nesse início aí da avaliação biomecânica. Exatamente. Perfeito. Bom, mais uma vez, né, agradecer pela tua participação, por ter trago esse caso pra gente. Era isso, então. Muito obrigado. Espero que um dia a gente possa, quem sabe, em algum congresso futuro, né, estar se encontrando, trocando uma ideia, tomar um café juntos, né, quem sabe. Claro, claro.